Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 5 de fevereiro de 2021, pregão de sexta-feira. No pregão de hoje, o mini índice ele teve um movimento de leve alta. Ele chegou a romper a máxima do pregão de ontem, mas fechou abaixo da máxima. Tá mostrando aí que a região da máxima, que é onde que essa linha está, em 120.752 pontos, é uma região de forte resistência, tá? Embora ele tenha subido, né, acima da média de 20, você pode ver que a média ela está inclinada para baixo, tá? Então ele parou numa região, tá, na região, né, onde que a média de 20 se encontra. Então, assim, não definiu, né? Se fosse um movimento forte para cima, a gente poderia esperar com uma certeza maior que o preço vai buscar novamente a máxima, lá em 125 mil pontos, tá? Só que como ele parou numa região aqui de resistência, a gente não pode dizer que com certeza ele vai buscar essa máxima, tá? Olhando aqui o gráfico semanal, a gente vê que ele caiu abaixo da média de 8 períodos. E a partir do momento que ele cai abaixo da média de 8 períodos, a gente não pode configurar como um repique. Tá? Então, quando o preço ele está em tendência de alta, né, está em tendência de alta, ele faz correção na média de 20. Tá? Ele pode cair, corrigir até na média de 20, ou ele andar de lado até que a média de 20 chegue no preço. Tá? Ou ele pode cair até a média de 8 períodos, né? Igual ele fez aqui embaixo, ele fez aqui em cima, né? Movimentos aqui passados. E quando ele vai até a média de 8 períodos, né? Ele se aproxima da média ou toca a média e volta a subir, tecnicamente isso é chamado de repique. Tá? Então é um repique de alta, no caso da tendência de alta. Como no gráfico semanal ele não parou na média de 8, ele caiu abaixo da média de 8 e agora ele volta até a média de 8, e embora ele tenha ultrapassado ela, a gente não pode dizer que, primeiro, não foi um repique, e segundo, isso não é um indicativo de que ele está retomando um movimento de alta. Tá? Então, o que precisa acontecer? Nas próximas semanas, ele precisa subir. Tá? Ele não pode cair mais, ele precisa subir e romper a região de 125 mil pontos. Porque se ele cai agora, ele forma um topo mais baixo que o topo anterior. Tá? Então, quando ele atingiu 125 mil pontos, 125.400, né, essa região aqui, ele formou um topo, né, e aí ele cai, tá? Depois que ele cai e ele forma um fundo, ele precisa retomar o movimento de alta e romper o topo. Ele não pode parar, esse movimento de alta ele não pode ser interrompido, tá? Para a tendência de alta continuar. Porque se ele não dá continuidade a esse movimento de alta, né, e ele, logicamente, cair, né, se ele não vai subir, ele vai cair, ele vai formar um topo mais baixo. E formando um topo mais baixo, nós temos aqui possivelmente o início aqui de uma tendência de baixa. Tá? Se a média de 20 vai segurar, se ele vir em queda, pode ser que sim, tá? Mas não é bom. Esse comportamento não é bom. Ele é um indicativo de um movimento baixista. Tá? Vamos ver aqui no gráfico mensal. No gráfico mensal, olha só. Você pode ver que as médias elas se cruzaram agora, né? A média de 8 está acima da média de 20, mas ele não conseguiu romper o topo anterior. Tá? Ele não conseguiu romper o topo anterior. Então, né, vamos ver se nas próximas semanas ele vai conseguir romper aqui essa região de topo, tá? Então existe essa incerteza. Existem momentos no gráfico em que não é possível, com as informações que o gráfico já dispõe, torna disponível, fazer uma projeção futura. Né? Somente quando ocorre determinados padrões é que você pode fazer
essa projeção. Então, pegando aqui o movimento de alta no gráfico diário, você pode ver que, olha só, ele sobe, as médias se cruzam e ele faz vários repiques na média de 8 períodos. Faz um repique, volta a subir, faz um repique, volta a subir e vai fazendo isso, olha só. Então, quando ele faz, ele chega no momento, igual por exemplo aqui, ó, no pregão do dia 14 de dezembro de 2020, ele caiu. Ele caiu, mas ele permaneceu acima da média de 8 períodos. Então, tecnicamente, foi um repique. E aí aqui, você tinha que esperar se ele ia continuar em queda ou continuar em alta. O próximo candle foi de alta. Beleza. Você sabe que foi um repique e que tem potencial para, né, a projeção é de movimento de alta. Tá? Então, assim, a partir do momento que teve esse candle aqui já no dia 15 de dezembro, você já pode esperar que ele ia subir, conforme ele realmente subiu. Tá? Porque as médias viradas para cima, tá? E ele havia feito um repique na média de 8. Então, ele estava em super tendência de alta, né? Acima da média de 8 períodos. Tá? Então, nesse momento aqui, que ele está agora, ele simplesmente, né, ele fez o que é possível averiguar no gráfico. Ele caiu, tá, e subiu até a região da média. Não tem nada certo, né? Ele não formou nenhum padrão ainda, nem nada. Então, tem que esperar para ver o que vai acontecer. A média de 8 ela está voltando a subir, né? E aí vamos ver se ele continua com esse movimento altista, se a média de 8 ela vai cruzar com a média de 20. Tá? Porque se ele, repito, voltar a cair, ele vai formar um topo mais baixo que o topo anterior e assim ele vai interromper essa dinâmica da tendência de alta. Tá? No gráfico de 1 hora, ele permanece ainda dentro de uma região de lateralização. E no gráfico de 5 minutos, o que acontece? Ele abriu em gap de alta, né? Subiu, aí as médias viraram para baixo, foi até a média de 200, voltou a subir. E eu fiz no período da tarde, né? Eu fiz uma projeção de Fibonacci que eu percebi que essa projeção ela está errada, tá? Porque eu não levei em consideração o primeiro pivô. Eu fiz essa projeção que está aqui na tela, ó. Eu projetei quando ele rompeu aqui, ó, foi nesse momento aqui, ó, que ele rompeu aqui. Eu fiz essa projeção, eu peguei este pivô, né? Eu enxerguei isso daqui como um pivô de alta e projetei esse pivô para cima. Tá? E você pode ver que ele não foi lá. Na verdade, o pivô, a projeção, essa projeção que seria se ele tivesse dado continuidade ao movimento de alta depois que ele atingisse este alvo. Porque é o seguinte, depois que ele lateralizou, as médias ficaram emboladas aqui, né? Hora para cima, hora para baixo. Ele abriu em gap de alta. O que ele fez? O primeiro pivô de hoje foi este pivô aqui, ó. Tá? Este fundo, este topo e este fundo. Então aqui é a cabeça do primeiro pivô. Então as projeções de hoje seriam, primeiro esta, 120.693 pontos, ele atingiu. Depois que ele rompeu aqui, ó, que foi o momento em que eu fiz aquela projeção grande, não era aquela projeção, tá? Porque eu levei em consideração o segundo pivô, não o primeiro. E você precisa de usar todas as retrações no primeiro pivô ainda. Então eu tinha que pegar aqui e puxar a retração de 50%, colocar ela alinhada com a cabeça do pivô, aqui. E aí sim, a gente teria a projeção em 121.100 pontos, que foi o que atingiu. Ele atingiu esse alvo, voltou. Ele tinha que ter fechado acima, voltado a subir, e só depois que fechado acima dessa projeção, aí sim seria a projeção que eu fiz, tá? Que seria por volta dessa projeção aqui, ó, 121.700, né? Região de 121.800 pontos. Seria essa projeção, tá? Existia uma projeção anterior, tá? Que era este alvo aqui, ó, que precisava ser atingido e rompido, e não foi,
tá? Então, a projeção que eu havia feito no final da tarde, e né, eu fiz ela meio que correndo aqui e tal, e eu peguei, aí eu não peguei aqui, ó, esse início e esse pivô da tendência, tá? Então é sempre o primeiro pivô e sempre exaurindo, né, todos os alvos aqui do primeiro pivô. E aí é o seguinte, a partir do momento que ele foi, não rompeu, voltou, e aí as médias elas já se cruzaram para baixo, né, eu já descarto aí este próximo alvo, tá? A gente aguarda, né, o comportamento aí no próximo pregão. A gente vai aguardar para ver se ele vai continuar em movimento de alta, tá? E aí rompendo aqui a máxima aqui do pregão de hoje ou não, tá? O índice ele está com muita incerteza, né? Os mercados eles estão com muita volatilidade, com muita incerteza, né? Então assim, né, enquanto ele está no movimento de alta, né, fazendo repique ou fazendo correção, aí beleza, né? Tem como você fazer projeção, é muito mais fácil você operar. Agora, a partir do momento que ele cai, já cruza as médias para baixo, enquanto ele não retoma a tendência, né, de alta, ou ele dá início à tendência de baixa, né, fica aí nessa oscilação. Por quê? Porque muita gente passa a apostar, literalmente apostar, que ele vai entrar em tendência de alta, em baixa aliás, né, passa a apostar que este fundo é um pivô de baixa, e tem outros que passam a apostar que isso foi uma correção, né, um movimento aí, um pequeno movimento de correção, e que vai voltar a subir, tá? Então assim, nenhum dos dois está certo porque tudo é aposta, tá? Não são baseados em padrões que foram estabelecidos no gráfico, mas sim não, né, em qual lado vai ganhar, baseado aí na força, tá? Baseado aí na força. Mas no momento, embora ele subiu e ele rompeu a média de 20 períodos, ele está mais baixista do que altista, tá? Se você pegar aqui, ó, você pega uma janela dos últimos pregões, né, você pode ver que ele mais caiu do que subiu, tá? Então, assim, a força baixista, né, a força vendedora, ela está maior do que a força compradora no índice. O dólar ele voltou a cair na média de 20 períodos, mas ele está dentro, né, dessa região de lateralização e, né, conforme a literatura técnica já fala, né, ele está sem tendência, tá? Até porque as duas médias estão em linha reta, então, né, ele não diz para onde vai, né? Os preços eles não dizem para onde vai, eles estão oscilando muito dentro de uma janela, tá? Sem direção. Hoje caiu, mas se manteve acima da média de 20. Tá? O índice, ele já, por exemplo, subiu acima da média de 20. Então, assim, como o dólar segurou na média de 20 e o dólar ele tem uma correlação negativa com o índice, ou seja, o comportamento dele é contrário. Então, se você olhar o dólar, você fala, não, peraí, se o dólar segurou na média de 20, o índice ele vai voltar a cair, porque aquilo lá foi uma correção. Porque no dólar, até agora foi correção. Tá? Só que, como o mercado ele tem muita volatilidade, né, muita gente empurrando tanto o preço para baixo quanto para cima, eles não fecham. Tá? Eles não fecham, eles não param, eles não formam o padrão, como, né, o pessoal fala que é padrão de livro. Né? Quando você vê aí algum trader, algum analista falando, isso aqui foi um trade de livro, é porque o padrão, conforme a literatura fala, ele ocorreu de maneira idêntica ao que a literatura, né, ensina, tá? Mas na maioria das vezes ele não vai ser formado de maneira idêntica. Cai um pouco para baixo ou vai um pouco para cima, tá? Mas não é igual. Só que você tem que entender, né, o conceito tá por trás, né? Você tem que ver de uma maneira mais macro, né, digamos assim, tá? E não com tanta pontualidade em determinados parâmetros, porque eu vejo o seguinte, eu vejo até muitos setups aí que os traders, né, eles se validam, se o preço ele fechou acima do fechamento de ontem e a mínima foi abaixo, você pega para cima, não sei o que. Então assim, são é o detalhe do detalhe do detalhe, que na prática, se você ficar esperando,
99% das vezes ele não vai ocorrer, tá? E você não vai conseguir identificar, tá? E quando você está iniciando, eu, por exemplo, quando iniciei, né, você fica confuso, né? Você olha essa porção de vela vermelha, verde, o preço fecha em cima, fecha embaixo, né? Então aí você acha que ele vai cair, acha que ele vai subir, sabe? E aí quando você vai estudando mais, né, e tendo o que eles chamam de mais tempo de tela, né? Então, pegando a experiência de analisar número maior de vezes, você passa a ver, você percebe que você consegue ver os padrões de uma maneira mais macro, tá? Você vê que o detalhe ele não se encaixa. Então, quando você está começando, você procura o detalhe, porque você é inseguro, né? Porque você falta experiência, né? Você não tem tanta experiência, então você não sabe para onde que o preço vai. Você fica achando que ele vai subir ou ele vai cair, porque ele teve esse detalhe. Só que quando você passa a ter experiência, você passa a ignorar o detalhe e conseguir ver né, questões mais importantes, né, e que não estão ligadas a pequenos detalhes, tá? No gráfico de 60 minutos, ele está também em região de lateralização, e no gráfico de 5 minutos, ele teve aí hoje um grande movimento de queda, com repique na média de 8 períodos, né, e aí chegando a, a, a mínima do pregão anterior, né, porque essas linhas aqui elas estão, eu havia colocado ontem, eu coloquei aqui ó, na máxima do pregão de ontem e na mínima, tá? Porque eu falei no vídeo de estudos de ontem que o trader, quem faz day trading, né, você tem que o seu mapa tem que ser o gráfico diário, né? A máxima e a mínima você tem que estabelecer para você ver aonde que são os pontos onde que o preço ele tem o maior potencial, tá, de movimento, né? Se ele rompe a máxima aqui, então ele rompeu uma resistência importante, tá? Se ele rompe a mínima, ele rompeu um suporte importante. Então você pode ver que ele não conseguiu romper a máxima, ele foi lá em cima e ele não conseguiu romper a mínima. Ele permaneceu literalmente dentro da faixa de preço que ele oscilou no pregão de ontem, literalmente, tá? Então, ou seja, muita volatilidade, né? Ou seja, muita oscilação, né? Sem direção, tá? Porque o trading, né? Você faz uma operação financeira utilizando o gráfico para você pegar a diferença de preços dentro de uma oscilação, tá? Só que para que você possa conseguir fazer isso, você tem que fazer operações de acordo com parâmetros dos padrões que ocorrem no gráfico. Tá? Então, se você pegar qualquer ponto do gráfico aleatório, você está apostando. Tá? Você está apostando se ele vai subir, se ele vai cair. Né? Não tem parâmetro nenhum, né? Não tem método, e aí você não pode... Se você não tem método, você não consegue saber se a forma como você está fazendo ela é assertiva ou não. Né? Porque a partir do momento que você não tem método, você não tem uma forma de fazer a coisa de maneira organizada que você possa fazer novamente da mesma maneira, tá? Essa é a questão. Você tem que ter um método, porque o método é uma maneira organizada de você fazer uma operação, tá? Então, quando toda vez que você vê o padrão no gráfico, né, você vai utilizar aquele método que você sabe que, de acordo com aquele padrão, ele dá certo. De acordo com aquele padrão, você pode fazer a operação, por exemplo, de compra, que ele vai oscilar para cima e você vai conseguir vender com lucro, tá? Então, a partir do momento que você não tem isso, não tem a identificação de padrão gráfico e não tem método para poder operar de acordo com o padrão, você não tem uma forma organizada de fazer suas operações. Tá? E aí não tem como, não é uma coisa que você aufere, que você controla, né? Você tem que ter uma maneira organizada e controlada de operar,
tá? Então aqui, ó, entre os papéis que mais caíram, INEP 4 caiu, até agora um movimento de correção, mas tá acontecendo aqui o que eu falei lá no índice, que pode acontecer. Ele está formando aqui um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então assim, aí isso gera dúvida se ele vai continuar com o movimento de alta. Quando isso ocorre, o mínimo que quem está comprado tem que fazer é colocar o stop aqui na mínima, tá? Ah, mas ele está caindo, ele pode continuar em queda. Tá, mas você saiu, tá, enquanto o preço estava nesse patamar, tá? Porque se ele está em queda, ele deveria continuar em alta até romper aqui. Ele deveria. Isso é o mínimo que a gente devia fazer. Se esse fundo aqui, ó, foi um fundo de correção, ele deveria romper o topo anterior. Ele não fez. Quando ele cai, ele forma um candle baixista aqui, ele interrompe esse movimento de alta. Então, ele interrompe a formação desse padrão gráfico, tá? TIPS 3 está em queda, mas as médias estão baixistas, tá? Quando a média mais curta está abaixo da média mais longa, então é sinal que ele está baixista. E BBRK3 também está formando um topo mais baixo que o topo anterior. PTBL3 está dando continuidade ao movimento de alta, está numa super tendência. Para você entrar no papel, você tem que esperar ou um repique na média de 8 ou uma correção na média de 20 períodos. CSAN3 fez, na verdade, CSNA3, quer dizer, né? Ele fez uma correção na média de 20 períodos. Vamos ver se ele respeitou a média. Vamos ver se ele vai retomar o movimento de queda. E Atom 3 teve um movimento de alta, mas está dentro de uma região de lateralização por enquanto, tá? E para fechar, o mercado americano ele seguiu em alta. O Dow Jones não rompeu a região de resistência. O SP500 ele rompeu sim a região de resistência, tá? O SP500 ele rompeu. Vamos ver se ele vai dar continuidade, se ele vai fazer uma correção e retomar o movimento de alta. Nasdaq futuros não rompeu, segurou. Então o único índice americano dos três, Dow Jones, Nasdaq e o SP500, somente o SP500 que rompeu, tá? a região de resistência. Tá? Mas isso não enseja um trade na ponta compradora, tá? O trade ele enseja o padrão, né? Qual que é o padrão para a gente poder aplicar o método? O padrão é ele cair até a média de 20 períodos e ele respeitar, não cair abaixo da média, ele tem que parar na média, voltar a subir e aí com um candle altista, né? Um candle verde, tá? Com bastante volume. E aí, a partir do momento que ele forma esse padrão, aí sim, o seu método é entrar, comprar quando o preço for acima desse candle, né, com um stop, com uma ordem de venda programada abaixo da média de 20, abaixo do candle, tá? E com o alvo aí de pelo menos 100% do tamanho desse candle. Daí você vai pegar essa oscilação que esse candle promoveu, né, o tanto que o preço oscilou, e você vai julgar essa oscilação para cima, tá? Então esse padrão ele te forma que o preço ele vai continuar a subir pelo menos o tanto que ele subiu no pregão anterior, tá? Esse é o padrão gráfico, tá? É por isso que é importante você estudar, né, você saber os setups, né, que os setups são sistemas de operação, tá? Os sistemas que você consegue fazer aí suas operações e lucrar com seus trades, ok? Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu para ter uma visão aí detalhada, né? Mostrar que o índice, né, ainda permanece, né, em grau de incerteza, né? O que eu particularmente esperava do índice, eu mesmo esperava, eu não esperava que ele fosse subir hoje. Como ontem ele bateu na média de 20 e caiu, esse padrão é um padrão baixista, tá? Quando ele sobe hoje, o que ele fez, ele interrompe o padrão que ele formou ontem, tá? Ele não deu continuidade ao padrão. Eu esperava que ele fosse continuar em movimento de queda no pregão de hoje, né? Mas ele não continuou, né? Mas vamos ver aí como que ele vai se comportar na próxima semana, ok?
Então eu vou ficando por aqui, se Deus quiser. Até semana que vem e um abraço a todos.